Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Raul Agostino e hoje a gente vai fazer mais um problema inspirado no meme. O meme por si só já é muito interessante. Tem uma brincadeira, né? O professor dizendo que a prova não é difícil e o aluno olhando para a prova e se espantando com essa pegadinha. Mas de pegadinha não tem nada, olha só. 2 zeros, 2, 4. Ora, 2 zeros, esse plural nos zeros, de fato significa que são 2 zeros consecutivos. E depois você tem 2, 4. O 2 é o algarismo e o 4 também, de forma que o número que seria o gabarito seria 0024, resposta do meme, letra C. Mas não é isso só que a gente está interessado, né? Vamos primeiro olhar as outras opções. Na letra A, onde está o 2, o 0, o 2 e o 4, é exatamente assim como a gente está lendo. Na letra B, que é 0044, a gente pode escrever isso ou escrever apenas 2 zeros e 2 quatros, que diz a quantidade. E na letra D, onde você tem o 2, o 0, o 4 e o 4, a alternativa para escrever isso é escrever 2 0, 2 quatros. Ora, mas isso me lembrou um problema maravilhoso que eu queria compartilhar com vocês. Dá uma olhada. Uma notação simplificada para grandes números utiliza o símbolo dn, esse n você repara que está subscrito, está escrito ali embaixo, para representar a ocorrência consecutiva, quer dizer, um depois do outro, de n algarismos iguais a d. Então n é a quantidade de vezes que ocorre e d é o algarismo que está repetindo. Repara que na sequência do texto, ele diz que n é um inteiro positivo, porque se for 1 é uma vez, se for 2 são 2 vezes, 3, 3 vezes. E o d é um algarismo fixado variando de 0 até 9, são os algarismos que a gente usa no nosso sistema de numeração, só para lembrar, sistema chamado de decimal. Então você tem um exemplo aí, que é o 1 com 2 embaixo, 4 com 3 embaixo, 9 com 4 embaixo, 2 com 5 embaixo. E ele coloca aí desenvolvido, o 1 ocorreria 2 vezes, o 4 3 vezes, e assim sucessivamente. O problema pede para a gente determinar x, y, z que satisfaçam essa expressão que está aí. O primeiro número é uma sequência de 2, depois de algarismos 3 e finalmente 5. Já o segundo começa por 3, depois tem algarismos 5 e finaliza com 2. Mas eu não sei as quantidades. Sei, porém, que o resultado é esse cara que está aí, formado por 3 algarismos 5, 2 setes, 3 oitos, mais um 5 e finaliza com 3 algarismos 7. Vamos começar de trás para frente. O primeiro número termina por 5 e o segundo termina por 2. Como a soma tem que terminar por 7, beleza. A gente, no mínimo, vai ter 3 5 e 3 2 para obter os 3 primeiros 7, quer dizer, os 3 últimos lá do final. Mas depois, a soma tem que passar a ser 5. Pessoal, se eu continuar com 5 na parcela de cima, não vai ter como a soma toda dar 5, porque embaixo não pode ser 0. Então, o algarismo de cima eu vou trocar de 5 para 3. Mas o de baixo eu vou manter 2, porque 3 mais 2 é exatamente 5. Repara que esse 5 só tem que ocorrer uma vez. Na sequência, a gente tem que ter o 8 ocorrendo 3 vezes. Em cima, eu já estava com 3. Embaixo eu estava com 2, mas eu posso mudar para o 5 e aí funciona também. Então, agora embaixo, eu vou ter uma sequência de 3 5, pelo menos, para obter os 3 8. Tá bonito? Depois, o que tem que acontecer? A gente tem que obter um 7. No momento, a gente estava com 3 em cima e 5 embaixo. Para obter um 7, alterando um dos dois ou até os dois, dá para ver que tem que alterar o de cima para o 2 e manter o de baixo 5, que a gente obtém 7. Isso pode acontecer porque o número que está descrito lá na primeira parcela é uma sequência de 2, 3 e 5. E isso vai ocorrer 2 vezes.
E finalmente, para a gente obter os 3 primeiros 5, a gente pode manter o 2 e trocar o 3 no lugar do 5 na segunda parcela. Ficou lindo. E sabe por que isso funciona maravilhosamente bem? Porque o 2 ocorreu 5 vezes, o 3 ocorreu 4 vezes e o 5 ocorreu 3 vezes na primeira parcela. Ora, na segunda, o 3 ocorreu 3 vezes, o 5 ocorreu 5 vezes e o 2 4 vezes. Se você olhar na expressão inicial, esse número tinha que ser igual a esse. Já esse índice igual a esse e o último do primeiro número tinha que ser igual ao primeiro do segundo número. Então a resposta é que diz que x igual a 5, y igual a 4 e z igual a 3. Então a resposta do nosso problema é a letra E. Essas nomenclaturas alternativas são maravilhosas. Eu adorei esse exercício. Eu espero que você também tenha curtido. Aliás, por falar em curtir, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar um, joinha nesse vídeo. Grande abraço.